Boa tarde. Desde 16 de janeiro foi formada uma diretoria interventora pela Sociedade São Vicente de Paulo, no Asilo de Ouro Fino. E neste espaço livre eu converso com o presidente constituído, Pedro Eugênio Ribeiro, e a primeira secretária dessa diretoria, Elizabeth Brandão Junqueira. Pedro, é um prazer tê-lo aqui no espaço livre da Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer todo nosso. Elizabeth, prazer. Beth da Emater, também é um prazer tê-la aqui no espaço livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, rádio ouvintes. É nós que agradecemos esse espaço. Pedro, por que dessa nova diretoria e qual a sua duração? Por que dessa diretoria que a presidente, a antecessora minha, pediu demissão, foi preciso montar essa diretoria às pressas. E a duração vai ser de 1 ano, com direito a uma eleição. Quem faz parte dessa diretoria? São pessoas escolhidas da sociedade e fui eu que escolhi, quase todos. Tem nessa diretoria a presença do promotor, de médico? Tem a presença do Dr. Carlos Alberto, cardiologista, e o Dr. Mário é um parceiro para ajudar aí quando for necessário. E você voltou, porque você esteve presente nessa história do asilo por muito tempo. Estou voltando depois de 8 anos. Eu fui gerente lá de 2001 a 2013, agora estou voltando como presidente. Não era a minha intenção, era voltar para fazer outra coisa, mas foi preciso. E você continua ainda como conselheiro tutelar? Sim, continuo como conselheiro tutelar. Estou conciliando as duas coisas. Criança e idoso. Criança e idoso. Uma missão. missão. No fim. Duas missões. Duas, muito importantes. E a Elizabeth vai falar para a gente também a situação do asilo, do abrigo São Vicente de Paulo, como que vocês encontraram, quantos abrigados, da necessidade do asilo. Olha, nós encontramos o asilo com bastante dívida. E foi nos passado que o asilo poderia até fechar. Então, essa diretoria interventora entrou para poder ajudar com a sociedade. Quem está nos ajudando é a sociedade. Hoje o abrigo conta com 60 idosos, masculino e feminino, e precisa muito da ajuda de todo mundo. Vocês tiveram pessoas que entraram com vocês, que teve até a divulgação nas redes sociais, dizendo que o asilo estava fechando, e muitas pessoas deram as mãos para ajudar. Você teria algumas pessoas que você gostaria de agradecer? Nossa, muitas pessoas. Nós pedimos, para falar a verdade para você, Luciano, não recebemos nenhum não. Gostaria muito de agradecer. Nós pegamos padaria, posto de gasolina, gás, açougue, desde o ano passado, desde julho de 2020, sem pagar. Nós fomos ligando para as pessoas e as pessoas foram nos ajudando. Eu quero agradecer o senhor Delvo Cândido Alves, o Nelson da INP, o Sotoninho da Perfume lá de Crisólia, o Tuniquinho também de Crisólia, o Vander Baganha, a Zumara e o Rossi, a Neidinha e o Claudino, o Toninho Miguel, Gustavo da Plantar Soluções, mais a Junqueira Engenharia, que também nos ajudou. E também nós tivemos perdão de dívidas. A Ovos Garça perdoou o que devia lá. A Artes Gráfica do Sopedrinho perdoou o que devia. Madeireira São José perdoou. O Darcy, lá da Papelaria Central, perdoou o que devia lá. A Casa da Lavoura também perdoou. O açougue, lá do Fidelis, também perdoou. Foi bastante, sim, colaboração. E a prefeitura, o doutor Mário, negociou com a prefeitura o pagamento da dívida da conta de luz, que estava no valor de 46 mil e tanto lá, e também mais uns convênios, porque agora o asilo tem as certidões. Vai ser mais fácil para poder administrar com a ajuda dos governos, tanto federal, estadual e municipal. Sim. Os 3 entes federativos, hoje a gente pode estar contando com a ajuda deles, o que antes não tinha. Os governos anteriores não pôde fazer nada pelo asilo, porque não tinha certidões, não tinha como, porque tudo tem que ser prestado conta, né, ao Tribunal de Contas depois. E não tinha como os governos anteriores essa ajuda, fazer convênio, trazer emenda também parlamentar, fazer tudo, não tinha como. Mas nós recebemos muita ajuda, principalmente do município, dos governos anteriores, sem ser via convênio, ajudas assim de outras formas, com materiais e tudo, funcionários que teve lá, que foi pela a prefeitura, dos governos anteriores. E fora ainda as campanhas da população, muitas delas também com a colaboração das emissoras de comunicação daqui de Ouro Fino, da Rádio Difusora e demais emissoras, e principalmente a colaboração da população, né, Pedro? É muito importante. A colaboração da população durante esse período foi resolvendo as coisas, né? Estão tentando resolver tudo com parceria da população.
população. E vocês sempre estão fazendo reuniões com essa diretoria, com a participação do promotor. Nessa segunda eu pude participar de parte desta reunião, início dela, e também depois houve votação de uma ajuda financeira da prefeitura para o asilo. Isso, nós fazemos reunião uma vez por semana. Essa semana deu certo do Dr. Mário participar, mas não é sempre que ele pode. A reunião da Câmara foi aprovada nosso convênio, se Deus quiser, agora nós vamos tentar o máximo possível para conseguir botar o asilo no seu devido lugar, que é lá em cima dos melhores do sul de Minas, como era. Vem ajuda da prefeitura de Ouro Fino e também da prefeitura de Inconfidentes, Beth? Sim, foi negociado convênio, porque hoje o abrigo daqui recebe idosos de Inconfidentes, porque Inconfidentes não possui asilo ainda. Então, nada mais justo do que essa contribuição. O doutor Mário correu atrás e deu certo. O asilo agora vai receber convênios da Prefeitura de Inconfidentes, da Prefeitura de Ouro Fino, além do pagamento de luz atrasada. A Prefeitura assumiu o pagamento da luz agora mensal. Todo mês a conta de luz vai ser paga pela prefeitura, que é muito alta a conta de luz do asilo. Também mais um valor em espécie pelo convênio, mês a mês. Vocês podem receber também do governo estadual? Nós estamos pleiteando já para uma emenda parlamentar com o doutor Dalmo, né? O Felipe nos ajudou a construir a Vaquinha do Bem. Vocês estão lançando uma Vaquinha do Bem, é isso? Isso. E também uma de damas, conta pra gente. A Vaquinha do Bem, você pode estar contribuindo através de transferência bancária, tanto na Caixa Econômica Federal como Banco do Brasil, Pix, que não vai gerar nenhum desconto, nenhuma taxa, nem para você que está contribuindo e nem desconto para o asilo que vai estar recebendo. É um meio das pessoas que têm aplicativo, que tem mais facilidade assim de ir, poder estar fazendo essa transferência. E teremos também o carnezinho. Carnê, a pessoa que acha melhor ir fazer seu pagamento através do carnê, ela pode estar contribuindo e pegando esse carnê para poder fazer sua grande contribuição. E as damas do bem, nós já começamos, a Nel está nos ajudando muito aqui em Ouro Fino, a Neidinha em Inconfidentes. Essas damas do bem, elas vão também estar arrecadando dinheiro e, hora que passar a pandemia, fazer também a parte de lazer, entretenimento com os idosos, que é muito importante isso para eles. Nossa, e como é importante, infelizmente, com a pandemia, pessoas não podem ir lá. Tinha até o café, que era o café esperado, que era o dia de São José, logo aí em março. Tinha também a Semana do Idoso, que as escolas podiam ir com as crianças lá e ter uma vivência com os idosos e ainda levar produtos de higiene e saúde, não é, Pedro? Então, nós vamos esperando que a pandemia acabar agora para nós voltar a essas atividades. Festa de aniversário, que tenta fazer todo mês, o café que você já falou. A Seresta. A Turma da Paz. A Paz fazer almoço, então, por enquanto está tudo suspenso. Vamos aguardar o fim da pandemia. Você falou da pandemia, os abrigados foram vacinados, qual seria a situação hoje lá? Hoje todos já foram vacinados, tanto os idosos, os abrigados, quanto os funcionários já tomaram até a segunda dose. Já estão assim mais tranquilos. Graças a Deus, já estão mais protegidos. A Beth estava falando dessas duas campanhas, das pessoas pegarem os carnês, elas podem ir até o asilo? Podem ir até o asilo, ou alguém das damas da caridade vai procurar, bater na sua porta, vai pedir uma doação e vai estar com o carnezinho na mão. E aqueles que já estavam acostumados a contribuir de outras formas, eles podem continuar? Podem continuar, é muito bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda, né, Beth? Essa ajuda é muito importante para a gente colocar a casa em ordem, Pedro, que lá precisa de muita coisa para ser feita, né? A gente quer contar de novo, né, com a parceria da Turma da Paz. A gente vai mandar também um ofício para eles retornarem às atividades, que o abrigo está de portas abertas para a Turma da Paz, que fez um excelente trabalho e faz um excelente trabalho junto aos abrigados. E eu quero também estar registrando aqui que o asilo, a partir desse momento que ele passa a receber verbas de algum ente federativo, ele, por obrigação, ele tem que dar transparência a isso. Vai ser criado o portal da transparência do asilo. É muito importante que a população passe a ter, né, conhecimento de tudo que está acontecendo. Depois que nós entramos, a Luciana está fazendo, é uma da diretoria também, Luciana Alves, ela está fazendo todo o controle de entrada e saída de material do asilo. Então, isso ajuda a organizar muito, até para a gente saber o que tem lá, o que está, coisa para não acontecer, às vezes, de
pegar uma coisa que tem muito, ou pegar uma coisa que já tem coisa lá perto de vencer. Isso são exemplos, mas para poder ilustrar, né? Então, lá no portal da transparência vai ter receita, vai ter despesa, mesmo que entrar em doação, mas vai ser colocado o valor daquela doação em espécie, quanto que custou. Você foi lá e doou, por exemplo, lencinhos umedecidos, mas você pagou por aqueles lencinhos. Então, quanto que custou aqueles lencinhos para a pessoa que está dando? Então, vai ser colocado tudo no portal. Então, a sociedade vai ter conhecimento de toda a receita, de toda a despesa, todos os funcionários que estão lá, quanto custa cada funcionário para o asilo. Então, isso eu acho assim de fundamental importância. Uma que a lei da transparência exige isso a partir do momento que ele passa a receber verbas governamentais, e é importante porque para a sociedade saber, que às vezes você vai pedir, a pessoa fala, nossa, mas tanta coisa para o asilo, tanta coisa, e para ver como que está a situação realmente do asilo hoje. A verba que o asilo hoje precisa para sobreviver, você sabe, ou Pedro, o custo... Nós ainda não fizemos esse levantamento, nós estamos esperando agora esse mês para nós fechar as contas e ver quanto que entrou e quanto que nós vamos gastar. Mas ainda não tem essa noção de quanto seria a necessidade mínima de existência para os abrigados? Não, não temos. O que nós temos aqui, nós estamos com um projeto de gestão lá dentro. Esse projeto de gestão consta tudo, desde a área organizacional, gestão de pessoas, quadro financeiro, gestão financeira do asilo. O que nós temos conhecimento hoje de entrada, de receita lá hoje do asilo, são só os benefícios que os idosos recebem lá, que hoje dá 50 mil. Pra você ter ideia, por mês, nós temos 60 abrigados lá, dá 50 mil. Você vai me perguntar aí, mas por quê? Porque muitos deles entram lá, já entram também com alguns empréstimos consignados, então cai aquele valor. E além desse dinheiro que entra, 30% tem que ficar pro abrigado para ele gastar com outra necessidade dele, que isso é por lei. Isso é uma lei, está no Estatuto do Idoso, que tem que reservar. Então, só fica 70% com o asilo. Então, hoje dá 50 mil. A folha de pagamento do asilo fica em 45 mil, isso nós temos, já pegamos com a contadora, 45.900 e pouco. Vamos isso colocar fora água, luz, tudo. alimentação, comida, fralda, remédio, fralda, fora tudo. Então, de 50 mil que entra lá, tem 45.900 e pouco, vamos ajustar para 46 mil, já fica na folha de pagamento do asilo. O asilo estava vindo trabalhando com mais de 9 mil todo mês em déficit. Isso porque ganhava muita coisa, que teve aquele auxílio que passou alimentos, prioritariamente rico em proteínas para o asilo, teve muitas outras coisas. O ano passado mesmo foi passado durante 6 meses pela prefeitura, vários alimentos, e que ajudou muito lá o asilo. E agora você vê, tem despesa com fralda, tem várias outras despesas. Muitas outras coisas. Ano passado ainda não teve nem a festa por causa da pandemia, né, Pedro? Não teve. Isso pesa muito. Agora, se Deus quiser, esse ano nós vamos fazer uma festa muito boa. Continuando, então, você vê que precisa de muita ajuda. Eu acredito que assim que o contador ainda tem a despesa com a contabilidade, que é paga, a despesa com a contabilidade. Nós temos encargos sociais todinho deles lá, férias, 13º, as partes todinha que o funcionário hoje, que precisa, por lei, tá pagando. Essa hoje é o que nós temos. A partir do momento que começar da entrada dos convênios, entrar a vaquinha do bem, entrar agora com as dívidas quitadas, que nós assumimos lá, com 118.900 e pouco de dívida. E graças a Deus está tudo quitado, graças à ajuda da sociedade e da prefeitura. E o doutor Mário que empenhou muito nisso, né, o promotor, que ele que está ajudando muito nessa parte aí também, é bom a gente registrar essa ajuda dele. Para nós, agora, a hora que a gente tiver tudo somado, nós podemos passar para você quanto que é que o asilo hoje gasta, né? Quanto que o asilo gasta, quanto que o asilo tem de receita, o que o asilo precisa mais. Porque é isso que nós queremos dar transparência para a sociedade. A importância do portal de transparência é esse, entendeu? É esse. E antes que eu me esqueça, Luciana, se você me permitir, eu ainda quero agradecer o GL,
pela doação dos desodorantes, que foi de grande importância. Não tinha desodorante, né? Lá para os idosos, ele doou 108 desodorantes. Nossos agradecimentos, que Deus lhe pague. E também a farmácia do Marcelo, que doou desodorante e hidratante, porque os idosos precisam do hidratante. E também lá a Drogaria Americana e a Junqueira Engenharia, que nos doou os lencinhos umedecidos, que é muito importante também para os idosos. Nós que estamos lá agora, nesse ano de intervenção, o nosso objetivo maior é trazer qualidade de vida, um melhor envelhecimento, com mais qualidade, com dignidade, com respeito, com carinho, com amor para esses idosos que estão lá. Era essa a intenção também do Sebastião Assis, né, que teve lá muitos anos no asilo, né, criou, e de toda a população de Ouro Fino. Pedro, agradeço sua participação aqui no Espaço Livre e fique à vontade para suas considerações. A diretoria do Abrigo que agradece essa abertura da rádio. Nós estamos à disposição quando for preciso, e também gostaríamos de estar aqui mais vezes apresentando as nossas melhorias que vai acontecer no Abrigo. Já são convidados, e a Vaquinha do Bem a gente encontra na internet? Bem na internet. E os outros pode procurar vocês lá na diretoria, o telefone? O telefone do Abrigo é 1490, 3441-1490. Sempre alguém da diretoria lá? Você está sempre por lá? Vai sim, vai ter sempre alguém, ou uma secretária vai falar para você onde que vai estar, ou quem poderia estar entregando. Beth, também muito obrigada pela sua participação, você que deu um tempinho para vir aqui com a gente, não deu para a gente conversar lá na reunião, uma reunião muito longa, que agora vocês têm que resolver muitos assuntos. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer à Rádio Difusora por esse momento, por esse espaço, por estar cedendo para a gente estar divulgando a situação do asilo, o cenário atual do asilo. E quero agradecer também as pessoas, na pessoa do cônego Mauro e da Regina, que é o Santuário São Francisco, ele ajuda com leite. E o Santo Antônio também, a paróquia Santo Antônio também ajuda com leite, e a gente tem que estar agradecendo eles aí. E eu quero pedir assim, se alguma pessoa, que eu não citei o nome aqui, que ajudou, e às vezes na hora que a gente está aqui, é muito corrido, né, e a gente não estava assim com os nomes tudo na mão, foi de cabeça, que nos perdoe, mas que fica o agradecimento. E nós tivemos também muito apoio lá do cônego Mauro, da paróquia Santuário São Francisco, que nós tivemos o primeiro espaço para divulgar. A gente agradece muito vocês e conta com vocês para estar divulgando a Vaquinha do Bem. Sempre que nos horários que for permitido, porque hoje nós não temos recurso para pagar ainda um programa de rádio, pagar propaganda na rádio aqui. Mas se vocês puderem estar nos ajudando e divulgando com os amigos de vocês, nos grupos que vocês participam, na rádio que tem um alcance muito grande no meio rural e aqui, então eu acho que para nós é assim, muito gratificante. Que Deus lhe pague. A Rádio Difusora sempre fazendo as campanhas, com certeza vai estar divulgando. Também tem a missa está acontecendo lá com a pandemia, a missa lá é o Padre João Bosco que realiza? É o Padre João Bosco toda a primeira quarta-feira às 9 horas da manhã. Continua, mas só para os idosos, né? O portão fechado ainda. E vocês continuem na nossa programação. Agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.